minha família e se cumpriu, mas se cumpriu exatamente do jeito que Deus mostrou. Eu falo isso não é para honrar o nome dela, não, é o nome do Senhor que é glorificado sempre. Mas só para dizer, nós estamos diante de uma pessoa que de fato serve ao Senhor com excelência. Deus abençoe sua vida, que grata satisfação recebê-la nesta noite. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus? Quem veio aqui para ouvir Deus falar nesta noite? Quero chamar o pastor Robinho aqui à frente. Pastor, por favor. Antes eu preciso só fazer um comentário aqui. Pastor Ezequiel Alegria, que cromática foi essa que o senhor fez no final do hino? Ao contrário, gente, o que foi isso? Cadê o índio? Né? Depois a gente precisa aprender aqui com o Ezequiel Alegria como que faz esse negócio aí. Ele veio pegando todas as notas de uma oitava até a outra. Jesus amado. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, bispo, deixa Deus te usar. Amém? O senhor está em casa. Aqui não tem divergência de placa, aqui não tem isso não. Aqui é um povo que está reunido aqui para buscar a presença de Deus para juntos morarmos no céu. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Igreja, estenda suas mãos aqui à frente. Vamos apresentar o servo do Senhor. Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, e nós cremos e acreditamos que tu já colocaste algo no coração dele para entregar nesta noite. Que nós possamos sair daqui abençoados, e quando assim falamos, Pai, não é porque queremos ouvir aquilo que nos agrada, mas, Senhor, às vezes saímos abençoados quando ouvimos aquilo que tu queres falar e não o que queremos ouvir. É desta forma, Senhor, que te pedimos. Nos abençoe para a tua honra e para a tua glória. Amém. Permaneçam todos sobre os pés. Bispo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa noite de domingo, por esse dia tão especial. E quando eu digo especial, não é porque deu talvez tudo certo, mas quando eu digo especial é porque este é o dia que o Senhor te preparou. Não poderia ter dia melhor para você. Ainda que as coisas talvez não estejam bem, este é o dia que o Senhor te deu. Então aproveite para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Meus agradecimentos ao pastor Marcos Neves, a sua esposa pastora, ao pastor Rony, que estendeu esse convite, ao pastor Ezequiel Alegria, nosso amigo, companheiro de obra. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor Ezequiel, porque a minha filha Laura, de 9 anos, é a minha mais velha, e o Daniel tem 4. Pela minha filha Laura, de 9 anos, ela diria todo culto, toda terça e todo domingo, ela fala: pai, leva o pastor Ezequiel, leva o pastor Ezequiel. Eu falo: filha, não depende de mim, depende de toda uma logística, de uma agenda, mas ela quer muito que ele sempre esteja lá na nossa igreja. Minha esposa não está me acompanhando, porque nós estamos vindo de uma maratona. Eu estou literalmente sem dormir, irmão, desde ontem, quando levantei às 7 da manhã, porque nós tivemos uma vigília ontem, passamos o dia todo de ontem na igreja. Hoje pela manhã, lá na nossa igreja, a Santa Ceia é celebrada no primeiro domingo do mês. Tivemos Santa Ceia pela manhã, e a minha esposa está lá na igreja agora, na ceia da noite. Por isso, ela não está aqui comigo, juntamente com os meus 2 filhos, mas pediu para que eu saudasse a igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos dividir um texto essa noite, irmãos. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 12. E eu quero ser bem breve naquilo que nós vamos tratar acerca desse texto nessa noite, pedindo graça e misericórdia da parte do nosso Deus, para que o Senhor conduza pelo seu Espírito essa mensagem até o seu final. Louvar a Deus pela orquestra, louvar a Deus pelos músicos dessa casa,
por esse coral de homens maravilhoso. Que Deus continue dando graça e abençoando por demais a vida de vocês. Eu me lembro que a Bíblia diz que nos dias do rei Uzias, ele preparou alguns homens, porque Uzias não era do palácio, Uzias era do campo. Uzias trabalhava com a agricultura, mesmo sendo filho do rei. E quando Uzias assumiu o trono de Israel, o templo estava fechado, não se tinha culto, não se fazia mais culto. E Uzias dependeu de alguns homens, e ele não pegou os homens do palácio, ele pegou os homens do campo para começar uma boa obra. E os homens do campo eram, como a Bíblia vai dizer, assim como Paulo fala dos operetas, lá nos dias de Uzias eram os belicosos. Os belicosos eram homens que manuseavam bem a espada com uma mão, a lança com a outra mão, e quando corriam conseguiam atirar lança com os pés. É o que a Bíblia diz. O pastor aqui certamente prega, toca, dirige culto, é belicoso. Glória a Deus por isso. Atos 12, irmão, você está aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Diz o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo logo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, repita comigo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E você diz amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos dê uma boa palavra. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, a Bíblia vai nos contar que no livro de Lucas, no capítulo de número 5, o nosso Senhor Jesus Cristo estava concluindo um sermão diante de uma grande multidão. A Bíblia diz que nesse mesmo dia, diante desse mesmo acontecimento, ao mesmo tempo, alguns homens estavam voltando de uma noite trabalhosa de pesca. A Bíblia diz que enquanto Jesus concluía o seu sermão, o texto vai dizer que Simão estava encostando o seu barco e estava se ocupando em dobrar a sua rede, mas ele não estava alegre. O barco não tinha peixe, porque a pesca não tinha tido nenhum êxito. Escute uma coisa: Simão foi trabalhar à noite, ele não foi brincar, pastor, ele não foi se divertir, ele foi trabalhar, o texto diz. E quando nós entendemos que ele saiu para trabalhar, minimamente nós vamos entender que isso
foi algo sério, porque não tem ninguém que sai para trabalhar para ficar brincando. Quando falamos em trabalho, minimamente falamos em algo sério. Então Pedro volta, aleluia, frustrado, até porque o seu ofício até este momento era pescador, ele dependia da pesca. Acredito eu, aleluia, que Pedro tinha habilidade na pesca, porque ninguém sai em um barco que não é motorizado para pescar à noite se não for habilidoso. Nenhum pescador primário vai sair durante uma noite para pegar. Então, para sair à noite para pegar, para pescar, certamente tem que ter um mínimo de experiência. Não vai sair de primeira achando que vai pescar ou que não vai pescar. Certamente Pedro havia tido outros sucessos. Certamente Pedro havia pescado muito durante a noite, mas nesta noite Pedro volta, aleluia, frustrado. Nessa noite há uma preocupação, porque Pedro, ele dependia da pesca. Alguém certamente estava esperando Pedro chegar com os peixes, para que possivelmente os peixes fossem negociados, para que viesse, aleluia, ter um retorno financeiro. Mas nesse dia, a Bíblia diz que agora Simão vai encostar o barco, e eu quero que você me permita dizer, certamente muitas vezes falarei de Pedro e falarei de Simão, mas se trata da mesma pessoa. Mas a Bíblia diz que agora Simão está encostando o seu barco, pronto para ir embora, e eu fico imaginando a dor de cabeça desse homem em chegar em casa e alguém lá dentro esperando, perguntando sobre a pesca, e ele certamente notificando, relatando que a pesca naquele dia não favoreceu em absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que agora a multidão começa a se aproximar de Jesus, e quando a multidão começa a se aproximar de Jesus, Jesus mira os olhos do barco de Simão e diz a ele: Simão, afasta o teu barco um pouquinho da praia, porque é nele que eu vou subir. Jesus sobe no barco de Simão, mas não sobe imediatamente para resolver o problema de Simão. Jesus sobe no barco, mas a Bíblia vai dizer que ele vai terminar o discurso, que ele vai terminar o sermão. Perceba que ele sobe no barco de Pedro para terminar um sermão, porque Jesus sempre me ensinou que o que ele começa, ele termina. Ele jamais começaria algo na vida de Pedro sem antes terminar o que ele tinha com a multidão. Então, mesmo em cima do barco de Pedro, agora ele vai concluir aquilo que ele começou na vida da multidão. E o texto vai dizer que logo depois que ele termina o discurso, ele vira para Simão e diz: Simão, volte ao mar alto. Eu quero que você entenda que Cristo sempre vem na contramão dos fatos. O fato era que o barco não tinha peixe, o fato era que Simão estava frustrado, o fato é que Simão estava decepcionado, mas em cima da frustração, em cima da decepção, em cima da má fase momentânea, vem Jesus agora e diz: volte ao mar alto. A Bíblia diz que agora Pedro, ele vai olhar para o mestre dizendo: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, ninguém estava brincando de pescar, ninguém estava ensaiando de pescar, nós estávamos trabalhando a noite inteira, mas porque o Senhor está mandando, eu vou voltar lá, debaixo da tua palavra. A Bíblia diz que eles voltam ao mar alto novamente, e debaixo de uma direção. Escute isso: eu posso trabalhar uma noite inteira, mas eu preciso ter uma direção. Não adianta eu trabalhar sem ter direção, não adianta eu ir só porque eu sei fazer, eu preciso ter uma direção. E agora Pedro volta ao mar alto, debaixo de uma direção. Quem deu a direção foi o próprio Cristo, aquele que manda no lago, aquele que manda no peixe, aquele que manda no ambiente. Eu quero que você entenda, Pedro estava fazendo de tudo para sair do ambiente, Pedro estava forçando para sair do ambiente, mas a Bíblia diz que Jesus, de uma maneira sensível, ele consegue manter Pedro dentro do ambiente do milagre. Sabe por que você não parou ainda? Porque Cristo
Cristo está sustentando você no ambiente do milagre. Sabe por que você não se foi ainda? Porque Cristo está sustentando você no ambiente do milagre. Sabe por que você não parou ainda? Porque o Senhor está te sustentando, aleluia, no ambiente do milagre. A Bíblia vai dizer que eles voltaram com um barco cheio de peixe, a ponto da rede se romper, a ponto de Pedro precisar de ajuda. E quando agora eles vão encostando o barco, aleluia, na beira da praia, Pedro está espantado, assustado, e Jesus olha para ele se escandaliza dizendo: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus agora vem dizendo: olha, Simão, a partir de hoje eu vou fazer uma mudança na tua vida. Eu não quero mais que você pesque, eu não quero mais que você seja pescador de peixes. A partir de hoje você vai passar a ser pescador de almas. Eu quero que você vai trabalhar para o meu reino. Eu quero que você, aleluia, vai conseguir almas para o meu reino dali para frente. Começa a iniciar-se o ministério na vida de Simão. Simão vai ver milagres de Jesus. Simão vai se tornar amigo íntimo de Jesus, porque a Bíblia, aleluia, ela vai pontuar alguns momentos em que Jesus só está com aqueles que são mais íntimos. No Getsemane, a Bíblia vai dizer que Jesus está com Pedro, Tiago e João, aleluia, dentro da casa de Jairo. A Bíblia diz que Jesus coloca a multidão para fora da casa de Jairo, e dentro da casa vai entrar somente Jesus, Pedro, Tiago, João, a esposa de Jairo e a menina que estava morta. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Pedro é aquele que vai reconhecer que Cristo era o Filho do Deus vivo, por meio de uma revelação. A Bíblia diz que numa conversa, Jesus agora está andando com os discípulos, e andando com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus por um momento pergunta aos discípulos dizendo: o que é que estão dizendo de mim por aí que eu sou? Aí os discípulos vão dizer: olha, mestre, tem gente por aí dizendo que o Senhor, aleluia, é Elias, mas tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, tem gente dizendo que o Senhor é um grande profeta. Mas Jesus agora olha para os discípulos e diz: e vós o que dizeis que eu sou? Esse vós que Jesus está dizendo é voz de intimidade. E vocês que estão comigo todos os dias, o que é que estão dizendo de mim que eu sou? E aí agora ninguém fala absolutamente nada. Há um momento de silêncio entre os discípulos, até que Pedro recebe uma revelação do céu. A Bíblia diz que agora Pedro olha para Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele dizendo: dissestes bem, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste, e sim o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: isso não vem de você, isso vem do meu Pai. Isso não é mérito seu, isso é do meu Pai. Eu quero começar a liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não prego bem, eu não canto bem, eu não oro bem, porque isso é atributo de Deus para a nossa vida. Isso vem de Deus para a nossa vida. Agora preste atenção, porque Jesus vai começar a fazer umas mudanças na vida de Simão. E Jesus, nesse mesmo momento, Jesus agora diz a Simão: e digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, eu edificarei a minha igreja, ao qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute uma coisa, Jesus estava dizendo para Simão: a partir de hoje você não vai se chamar mais Simão, porque Simão no original significa inconstante, Simão no original significa mais ou menos, Simão no original significa aquele que um dia quer ensaiar e aquele que um dia não quer, aquele que um dia quer cantar e aquele que um dia não quer, aquele que um dia quer pregar e outro dia não quer, aquele que um dia quer tocar e outro dia não quer, aquele que um dia quer comparecer e outro dia não quer. Esse é o Simão, é o inconstante. Então Jesus está dizendo: para andar comigo precisa ser firme. Então eu vou mudar o teu nome. A partir de hoje tu não vai se chamar mais Simão, porque agora você se chama Pedro. Pedro simboliza a rocha, Pedro simboliza a firmeza. Olha o que Jesus estava fazendo com a vida de Pedro. A partir de hoje você vai deixar de ser inconstante e você vai passar a ser firme. Eu não sei se você está recebendo essa palavra, mas alguém que é inconstante aqui nessa noite vai deixar de ser inconstante para passar a ser firme, porque essa é a palavra que Deus está liberando sobre a igreja agora. Escute isso. Simão sai dali já sendo Pedro, e a Bíblia agora vai dizer que ele começa a viver as maiores experiências com Cristo. Mas Pedro tinha um problema muito sério.
porque eu preciso ter um controle sobre a minha ousadia. Eu preciso ter um limite sobre a minha ousadia. Eu não posso misturar a ousadia com a empolgação, porque a ousadia é algo que você age pelo Espírito, e a empolgação é algo que você age pela emoção. E crente não anda pela emoção, crente anda pelo Espírito. E agora nós vamos ver um Pedro que por muitas vezes ele misturava a situação espiritual por uma situação de entusiasmo. E agora nós vamos ver Jesus dar um quieta em Pedro. Nós vamos ver Jesus agora dar um silêncio na vida de Pedro, porque vai chegar um momento em que Pedro agora, ele vai dizer: olha, mestre, eu estou com o Senhor, olha, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, eu não mudei de nome, eu não sou firme, eu não sou rocha, então eu não vou te largar, eu estou com o Senhor até o final. E Jesus olha para ele dizendo: para trás de mim, Satanás. A mesma boca que o Espírito Santo usou ali na frente, agora é o diabo quem está usando. Pedro, ele estava, aleluia, muito eufórico, e o Senhor Jesus estava dizendo: acalma, aquieta aí o teu ânimo, porque você está confundindo as coisas. Você precisa andar no Espírito. Eu estou transformando a tua vida, Pedro, para você ser uma pessoa espiritual e não espiritualista. Está dando para entender? Porque aquele que é espiritualista, ele pode ser empolgado. Se um está pulando, ele quer pular também. Se um roda, ele quer rodar também. Se Deus toma um em língua estranha, ele quer também falar. Mas Jesus está dizendo nessa noite: é noite de eu controlar, aleluia, o teu ânimo. É noite de eu limitar um pouco a tua ousadia, para que você, aleluia, se manifeste pelo Espírito e não pela tua empolgação. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora este Pedro, ele vai negar a Jesus. E quando ele nega Jesus, há uma preocupação, porque Jesus estava perto da morte. Jesus estava findando seus dias como verbo encarnado. E agora nós vamos ver um Pedro que está totalmente preocupado, está pensando em abandonar o seu ministério, porque o peso, aleluia, daquilo que ele havia feito com Cristo vem sobre os seus ombros. Ele não estava entendendo que era só uma situação dele procurar, aleluia, o perdão de Jesus. Agora ele começa a se culpar, e quando ele começa a se culpar, ele se ausenta do chamado, ele se ausenta do ministério que Cristo havia dado nas mãos dele. E agora nós vamos ver um Pedro silencioso, nós vamos ver um Pedro que não aparece até a ressurreição de Cristo, porque agora Cristo passa pelo Calvário, passa pela morte de cruz. A Bíblia diz que na manhã do domingo Cristo ressuscita. Na mesma manhã do domingo Cristo acabou de ressuscitar, ele nem perdeu tempo. A Bíblia diz que ele ressuscita, e ele agora está atrás do sepulcro. Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas vão comprar um guento para trazer e ungir o corpo do mestre. E quando elas chegam lá no sepulcro, escute isso, Jesus já tinha dito que era para ir para Galileia, mas elas estavam voltando ao sepulcro. Quantas vezes Jesus manda você ir para Galileia e você quer voltar para o sepulcro? Sepulcro é lugar de procurar morto, e Jesus não está morto. Permita-me dizer de novo para ver se sai glória da tua boca. Muitas vezes você quer voltar para o sepulcro, mas Jesus não está no sepulcro, porque ele está vivo. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. A Bíblia agora vai dizer que Maria Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas saem dali, mas Maria Madalena, ela vai atrás do sepulcro. Atrás do sepulcro tinha um jardim, e agora ela vê um hortelão. Para ela era o hortelão, ou seja, o jardineiro, mas era o próprio Cristo que estava ali em pé. E agora ela diz: aonde colocaram o corpo do meu mestre? Me diga, porque eu vou lá buscar. E aquele homem está calado, não fala nada. Quando ela vê que ela não tem resposta, ela sai correndo, e quando ela vira as costas e sai correndo, agora Jesus diz assim: Maria. Ela ouve a voz, porque aquela palavra só um podia dizer, a voz era inconfundível, e agora ela vira dizendo: mestre. E quando ela vai abraçar o próprio Cristo, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Escute isso. Mas vai e anuncia aos seus irmãos, anuncia aos discípulos, e também a Pedro. Tem uma vírgula, porque agora Jesus está dizendo para ela: mas vá, anuncie isso aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo. Não era mais fácil ter Jesus ter dito: vá e anuncie isso aos discípulos? Mas Jesus ainda é capaz de fazer: e também a Pedro, que eu irei adiante de vós para a Galileia, como eu vos disse.
ela vai anunciar: olha, eu estive com o mestre ressuscitou. Mas os discípulos estavam em pânico. A Bíblia vai dizer que eles estão dentro de uma casa, porque a notícia que rodava é simplesmente que haviam roubado o corpo do mestre, que os discípulos haviam sumido com o corpo do mestre, e os discípulos agora estão dentro da mesma casa, e eles não saem para nada. E Jesus agora, na tarde deste dia que ele ressuscitou, ele vai entrar dentro dessa casa. Ele olha para o semblante dos discípulos, eles estão em pânico, mas a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Jesus não trabalha na vida de ninguém sem antes ele ministrar paz. Jesus não trabalha na vida de ninguém sem antes ele colocar paz. Talvez o teu coração esteja atribulado aqui essa noite, mas Jesus, antes de trabalhar na tua vida, ele vai ministrar paz no teu coração. E quando Jesus ministra paz no coração dos discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus agora se apresenta dizendo: eu vim soprar sobre vocês o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles receberam lá dentro daquela casa o Espírito Santo. Mas preste atenção, porque o texto vai dizer que Tomé não estava naquele dia. Tomé faltou no dia mais importante dos discípulos. Tomé faltou no dia que Jesus entrou na casa para soprar o Espírito Santo, sem aleluia, sem ofender, sem machucar o irmão do lado. Diga para o irmão: não falte, porque pode ser importante. Igreja, Tomé faltou no dia mais importante da igreja, o dia que o próprio Cristo chegou para ministrar o Espírito Santo sobre a vida deles. Ele não estava. E logo depois que Jesus saiu, ele chega. Jesus saiu, ele entra. Quando ele entra, os discípulos vão notificar o que havia acontecido dentro da casa. Tomé, você não sabe, o mestre acabou de sair daqui. Não acredito. Tomé tinha uma coisa, irmão, que era impressionante. Tomé era ousado demais, para não acreditar nas coisas. Porque perceba só, olha esse camarada. Eu estou dizendo que Jesus acabou de entrar aqui, soprou sobre a minha vida o Espírito Santo, ele vai dizer para mim: não acredito. E vou ser mais ousado. Se ele voltar aqui, eu só vou acreditar se eu tocar nele. Não é nem se eu ver, é se eu tocar nele. Veja o tamanho da ousadia para não crer. A Bíblia vai dizer que vão se passar mais 8 dias, ou seja, eles ainda estão dentro da mesma casa, com medo de sair, mesmo depois de Cristo ter entrado na casa e soprado o Espírito sobre eles. A Bíblia agora vai dizer que Jesus volta depois de 8 dias, entra na mesma casa, e lá Tomé estava. Tomé estava porque Tomé estava na expectativa de receber o Espírito Santo, mas a oportunidade já tinha passado. Não pense você que a oportunidade não passa, porque ela passa, porque a medida que Deus tem para esse culto não é a mesma que Deus tem para o próximo. Ou seja, aquele que não veio nessa noite, ele não vai receber a mesma medida, porque a medida desse culto é para esse culto, a medida do próximo culto é para o próximo culto. Por isso eu sempre bato nessa tecla: quem falta faz falta, e quem falta não recebe, e quem falta pode nunca mais receber, aleluia, o que aconteceu naquele culto. Porque agora Tomé está dentro da casa, e Tomé está dentro da casa, eu fico imaginando Tomé agora numa expectativa, dizendo: ele vai soprar sobre mim o Espírito Santo, eu vou receber o Espírito Santo. Pedro recebeu, Tiago recebeu, João recebeu, também vou receber. Eu quero receber o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entra novamente dentro daquela casa, mas em Tomé ele não sopra o Espírito Santo. Permita-me abrir um parênteses dentro desse texto, porque Pedro está na casa, mas Jesus não fala com Pedro. Pedro já havia negado Jesus por 3 vezes, e Jesus não fala com Pedro nesse dia, nem nos 8 dias depois Jesus fala com Pedro. Há uma preocupação no coração de Pedro, porque Jesus não fala com ele. E agora Jesus, aleluia, ele vai dar continuidade à sua jornada já como Cristo ressurreto. E os discípulos agora, eles vão precisar tomar um choque de realidade, porque sabe o que está acontecendo com os discípulos agora? Lá em João capítulo de número 21, o texto vai dizer que esse mesmo Pedro, que Jesus havia dito para ele: tu és rocha, ele voltou a ser inconstante, porque em Lucas 5, a Bíblia vai dizer que Jesus diz para ele: agora você não é mais pescador de peixes, agora você vai ganhar alma para o meu reino. Mas lá em João 21, Pedro diz: eu vou pescar. Ou seja, ele voltou a ser inconstante, ele queria voltar a ser inconstante. O problema do líder, sabe o que é? É que quando o líder levanta uma voz, ele tem que entender, aleluia, que os seus comandados podem ir pela mesma voz. Porque Pedro agora ele dá um brado dizendo: eu vou pescar. E sabe o que os discípulos falam? Nós também vamos. Não teve um para dizer: Pedro,
Você não lembra lá em Lucas 5 que o mestre falou para você que não era para você pescar mais? Você não lembra disso, Pedro? Não teve um para lembrar a Pedro, porque todos estavam focados em Pedro, porque Pedro era a coluna, Pedro era o início da igreja primitiva. Escute isso, porque daqui a pouco eu vou começar a pregar. Só estou contando a história para você entender. A Bíblia vai dizer agora que Pedro dá um brado dizendo: eu vou pescar. E os discípulos dizem: nós também vamos. Pedro entra, aleluia, lago adentro, e ele vai para pescar. Novamente era de noite, e novamente Pedro volta frustrado. Pedro não pesca. Só que dessa vez Jesus se apresenta na beira da praia. Jesus se apresenta na beira da praia com um peixe assado. Jesus se apresenta na beira da praia com um peixe assado. Enquanto você não entendeu, não vou parar. Jesus se apresenta com um peixe assado. Sabe por que Jesus se apresenta com um peixe assado? Porque eles estavam voltando sem nada. Quando você chega sem nada, Jesus já tem para te dar. Quando você chega sem nada, Jesus já preparou para você. Talvez você tenha chegado aqui sem nada, mas Jesus está dizendo: eu já tenho preparado algo para a tua vida. Isso significa que você não sai daqui sem alimento, você não sai daqui sem receber, você não sai daqui sem que Cristo entregue para a tua vida tudo que Ele tem para te entregar. Mas Jesus agora vai dizer: tendes alguma coisa aí de comer? E lá em João 21 vai dizer assim: não. E tem um ponto final lá. Se tem um ponto final, é porque Pedro está dizendo assim: não estica o chiclete, chega de assunto, não fala comigo. Lembra quando Deus se enche de tanto Moisés pedir para entrar na terra? Aí um dia Deus diz assim: Moisés, basta, não fala mais comigo desse assunto, chega, não trata mais comigo sobre isso. Pedro agora vai dizer um não como esse. Jesus dá um grito perguntando: tens alguma coisa de comer aí? E Pedro diz: não. E ponto final. Se é ponto final, pastor Marcos, é porque eu não quero mais assunto. Se é ponto final, não quero me alongar mais nisso. Só que Jesus vai vendo agora ele se aproximar. E quando eles vão se aproximando, João fita os olhos e diz: eu conheço ele, eu sei quem é. Eu não reconheci a voz, mas eu sei quem é. E aí ele vai cutucar Pedro e dizer: Pedro, escuta isso. Os discípulos ainda chamavam Pedro de Pedro, não chamavam de Simão. Mas agora João vai cutucar Pedro e dizer: Pedro é o mestre. Imagina, não é o mestre não. Pedro é o mestre, você não está reconhecendo porque você se ausentou dele. Quando a gente se ausenta da presença de Deus, a gente deixa de reconhecer a voz. Quando a gente se ausenta da presença de Deus, a gente deixa de identificar quem ele é. Quando a gente se ausenta da presença de Deus, você desce para a oração e você não consegue sentir mais a presença de Deus. Quando você se ausenta, aleluia, dele, sabe o que vai acontecer? Você vai orar sem saber se Deus ouviu a tua oração. Você vai orar sem saber se Deus te perdoou. Você vai orar sem sentir a presença de Deus. Agora Pedro está dizendo: não é ele não. João está dizendo: é ele. Não é ele não, mas é ele. Quando chega perto, Pedro percebe que está descoberto. Ele fica preocupado, ele sai dali caçando alguma coisa para se cobrir, porque era o próprio Cristo. Aí já volta: não, nós vamos jantar primeiro, vamos comer primeiro, vamos nos alegrar primeiro, porque primeiro Jesus mata a fome para depois resolver problema. Primeiro Jesus mata a fome para depois resolver problema. Eu vou melhorar para você que é pai, para você que é mãe. Se o teu filho chega machucado, primeiro você vai curar o machucado para depois você resolver problema. É assim que Jesus faz com aquele que é filho. Os discípulos chegaram com fome porque eles foram pescar, não pegaram absolutamente nada, mas Jesus já estava comprado, pronto, esperando. E agora Jesus diz: vamos comer. Calma, vamos comer. E aí eles se alimentaram. Se alimentaram e parece que está tudo bem. Como diz a minha mãe, missionária Carmen, Deus não passa por cima de coisa errada. Com Deus não tem esse tipo de negócio. Deus não passa. Ah, mas é o Robinho. Deus não finge que não vê. Deus vê e Deus vai cobrar em algum momento. Agora Jesus está dizendo: Simão, vem cá. Porque lá em João 21 Jesus não vai chamar ele de Pedro, porque para Jesus ele não é mais Pedro, ele voltou para pescar. Ele só seria Pedro se ele continuasse ganhando alma, mas como ele parou de ganhar alma, pastora, então agora ele voltou a ser Simão. Então Jesus agora vai chamar o inconstante para uma conversa. Jesus está dizendo: olha, eu tentei na frente dos homens, mas parece que você não entendeu. Eu disse na frente dos discípulos que você era Pedro, mas parece que você não entendeu. Então eu vou voltar a chamar você de inconstante. Mas olha, para não te constranger, vem aqui comigo no particular e começa a
aquela conversa. E agora Jesus está dizendo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Vamos acertar os ponteiros, tu me amas? E aí Pedro agora da boca para fora diz: Senhor, eu te amo. Estamos juntos, Senhor, eu te amo. Claro que eu te amo. E aí eles vão andar mais um pouquinho. Jesus vai dizer assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Oh, Senhor, claro que eu te amo. Mas isso não deu convicção ao mestre. Aí pela terceira vez Jesus: para. Estou conjecturando. Esse para aí é por minha conta, é para você entrar dentro da história comigo. Aí Jesus olha dentro da bolinha do olho de Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí de dentro para fora, porque nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não adoro de fora para dentro, eu adoro de dentro para fora. Eu não louvo de fora para dentro, eu louvo de dentro para fora. Eu não prego de fora para dentro, eu prego de dentro para fora. Escuta isso. Agora Pedro vai olhar para o mestre e vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Olho no olho com sinceridade. Aí Jesus disse: vai. Esse vai é uma ordem. Esse vai não tem volta. Esse vai é irrevogável. Cristo mandou você ir, então não volta. Cristo mandou você fazer, então não desfaça. Cristo mandou você entrar, então não saia. Esse vai é uma ordem para a tua vida. Se Ele mandou você ir para cantar, cante. Se Ele mandou você ir para pregar, pregue. Se Ele mandou você ir para louvar, louve. Se Ele mandou você ir para adorar, adore. Se Ele mandou você ir para trabalhar na obra, trabalhe. Vai! Me mandar a sobre andar a você. Vai. Escute isso. Jesus agora vai subir ao Pai. A obra que Ele tinha que fazer aqui como verbo encarnado, Ele já tinha feito. Os 40 dias que Ele passou aqui depois de ressurreto, Ele também já tinha cumprido. Agora Jesus vai ser recebido nas alturas. E agora Ele está dizendo para os discípulos: olha, eu já fiz o que tinha que ter feito na vida de vocês, agora vocês vão. Eu já ensinei, eu já falei em parábolas, eu já ministrei, então agora vai. E agora começa, porque em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que há um relatório acerca de tudo que Jesus havia feito. Então agora o escritor de Atos dos Apóstolos vai começar a relatar tudo que Jesus havia feito. Escute isso. E há uma expectativa em Atos capítulo 2, porque em capítulo 2 de Atos a Bíblia vai falar da descida do Espírito Santo, ao qual todos estavam reunidos no mesmo lugar, e dentro desse mesmo lugar todos aguardavam aquilo que haveria de acontecer. Os discípulos já sabiam, sabe por quê? Porque os discípulos foram feitos para ensinar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Escute isso. Então, se Jesus está dizendo para os discípulos: ide e ensinar e pregai, é porque eu preciso primeiro aprender para depois ensinar. Então, lá na casa onde eles estavam, Jesus entra e diz: eu vou soprar em vocês o Espírito Santo, porque lá em Atos 2, quando acontecer, vocês já sabem exatamente o que é. A Bíblia vai dizer, irmão, que Israel agora está recebendo um maná do céu. Abre um parênteses, não perca o foco da mensagem. E aí o maná cai, e no primeiro dia que o maná cai, o chão do deserto está forrado por uma coisa miúda, branca, parecendo uma polpa de algodão. E aí sabe o que está acontecendo? Quase 2 milhões de pessoas vão sair da tenda e vão olhar aquela coisa miúda no chão, e vão olhar aquela coisa miúda no chão e vai perguntar: mas o que é isso? Ninguém sabia o que era. Mas o que é isso? Ninguém sabia o que era. Mas o que é isso? Você já viu isso? Não, eu nunca vi, eu não sei o que é. Aí vão bater lá na porta da tenda de Moisés. Quando batemos na porta da tenda de Moisés, Moisés vai dizer: sabe o que é isso? Isso é maná, é o pão vivo que desceu do céu. Sabe por que Moisés deu relatório? Porque Moisés ia ensinar o que era maná. Então Deus primeiro ensina para Moisés: olha, Moisés, eu vou mandar o maná, eu quero que você entenda. Você que é um obreiro na casa do Senhor, você que é um discípulo na casa do Senhor, Deus vai te ensinar primeiro para depois você ensinar. É por isso que Jesus entra dentro da casa e sopra sobre eles o Espírito Santo, porque lá em Atos 2 eles já sabiam que era o Espírito Santo. O que é que eles estavam esperando lá em Atos 2? A manifestação do Espírito Santo. Porque eu tenho o Espírito Santo, mas se ele não se manifestar, não vai acontecer nada. Jesus chegou em Betânia,
para ressuscitar Lázaro. Mas enquanto não houve a manifestação da palavra, Lázaro não saiu do sepulcro. Ele já estava em Betânia. Tanto que quando ele chega, Marta vai dizer assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela não se lembrou que quando Jesus foi visitar a casa dela, ela estava toda atarefada, toda atordoada dentro da casa. Quero fazer bolo, quero varrer, quero lavar a louça, quero fazer tudo ao mesmo tempo. E Jesus sentado conversando com Maria. Aí dali a pouco ela vem cochichar no ouvido do mestre: ô mestre, você não está percebendo que minha irmã é uma folgada? Você não está percebendo que minha irmã não quer fazer nada? Você não está percebendo que eu estou aqui, ó, correndo para te agradar, para fazer tudo para o Senhor, e minha irmã só está aqui, ó, conversando com o Senhor? Aí Jesus diz assim para ela: ô Marta, Maria escolheu a melhor parte. Escute isso, porque isso vai se reverter lá em João capítulo 11. Porque Maria sentou para ouvir, e quando Jesus aponta em Betânia, Marta continua no desespero, porque ela estava atarefada dentro de casa, desesperada. Ela vem desesperada na porta da cidade: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, pensa que Jesus fala com ela. Jesus diz assim: onde é que está Maria? Com você eu não vou falar não, você está desesperada. Onde é que está Maria? Maria está lá em casa chorando. A dor era a mesma, mas Maria estava em casa. O desespero poderia ser o mesmo, a perda era a mesma, mas Maria estava em casa. E Jesus vai falar com Maria. Aí Maria vem dizendo: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Lázaro não ressuscitou, Jesus já estava em Betânia. Então precisa ter a manifestação do Espírito. Então os discípulos estavam aguardando a manifestação do Espírito, porque quando ele desce, ele se manifesta. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por ele línguas como repartidas de fogo, ao qual pousava sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Ou seja, há uma manifestação. Se não há manifestação, não tem como o Espírito Santo agir na casa. Então há uma manifestação, escute isso. Mas em Atos capítulo 3, os discípulos já estão cheios, Pedro está renovado, e agora Pedro está subindo, aleluia, a hora nona, a hora da oração, mais ou menos 3 horas da tarde, e há um paralítico na escadaria da porta formosa, e agora Pedro vai dizer a ele, ele estende a mão querendo uma esmola, e agora Pedro e João está chegando próximo dele, e Pedro dá um brado dizendo: olhe para nós. Escute isso, o texto lá vai dizer que Pedro fala no plural: olhe para nós. Estou falando de mim e de João, olhe para nós. Aí ele olha esperando receber alguma esmola. Quando ele olha esperando receber alguma esmola, Pedro fala assim: eu não tenho. Se João tem ou não, é o problema dele. Eu não tenho nem prata e nem ouro. Agora é no singular. Mas o que eu tenho, se João tem ou não, não sei. Mas o que eu tenho, isso eu vou te dar agora. O Espírito Santo vai se manifestar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que o texto não diz que o homem levantou, porque ele não levantou nessa hora. Tem hora que Jesus vai deixar a coisa acontecer, para ver até onde você tem ousadia. Porque nesse mesmo texto o homem não levanta, aí Pedro fala: você vai levantar, você vai levantar. A Bíblia diz que Pedro dá um salto, sustenta esse homem pela mão direita, ele se levanta, e quando ele se levanta, a Bíblia diz: e logo seus pés e tornozelos ficaram firmes. Ou seja, Pedro precisou se manifestar, Pedro precisou colocar a ousadia em prática para que aquele homem pudesse se levantar. Entenda isso, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver alguns relatórios acerca, aleluia, do que Cristo ainda vinha fazendo com a igreja. A igreja estava impactada porque o Espírito Santo estava se movendo. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, aleluia, o mártir Estevão ser apedrejado. No capítulo de número 8, nós vamos ver o começo da trajetória de Saulo. No 9, nós sabemos da experiência que Saulo tem a caminho de Damasco. Mas no capítulo 12, vou começar a pregar em 5 minutos, eu vou devolver o microfone. A Bíblia diz agora que o tempo era de Herodes, e se o tempo era de Herodes, ele vai aproveitar o tempo que ele tem. Pastor Marcos, esses dias eu estava pensando, quando Deus nos dá um tempo para aproveitar aquilo que ele vai nos dar, nem sempre a gente aproveita tudo. E quando Deus dá um tempo para o nosso adversário vir contra a nossa vida, ele esmiuça, ele esmigalha a nossa vida. Preste atenção nisso, irmão. Quando Satanás, aleluia, ele sobe diante de Deus e ele se apresenta acerca da vida de Jó, agora Deus fala assim: então você vai lá e toca em tudo que ele tem. Ele não perdeu tempo, irmão. Ele veio, ele arrebentou com a vida de Jó, e se ele pudesse matar Jó, ele ia matar Jó. Ele fez Jó perder todas as suas fazendas, ele fez Jó perder todos os seus filhos, ele fez Jó ficar com uma enfermidade. Ele não perdeu tempo, sabe por quê? Ele estava aproveitando o tempo que Deus havia autorizado ele a trabalhar
trabalhar contra a vida de Jó. Agora, quando Deus quer nos dar um tempo para a gente aproveitar, para a gente desfrutar, para a gente ter um tempo de refrigério, a gente não aproveita. Quando Deus me dá um tempo para pregar, eu não prego. Quando Deus me dá um tempo para ler, eu não leio. Quando Deus me dá um tempo para orar, eu não oro. Quando Deus me dá um tempo para buscar, eu não busco. Quando Deus me dá um tempo para descer na oração, eu não desço. Mas eu preciso aproveitar o tempo que Deus está me dando. Você precisa aproveitar o tempo que Deus está te dando. Nessa noite, entenda isso. Deus vai trazer tempo dele sobre a tua vida. Então aproveita o tempo que ele vai te dar. Só que a Bíblia diz que o tempo era de Herodes. Se era de Herodes, é dele o tempo. Até que Deus intervenha, o tempo é dele. E sendo o tempo dele, ele vai dizer: vou bater na igreja. Só que a Bíblia diz que ele vai maltratar alguns, não são todos. E esse alguns ele escolhe a dele. Sabe por que ele escolheu a dele? Porque era coluna. Satanás não bate em quem não é coluna. Satanás não bate em quem não tem fruto para dar. Você entendeu por que você apanha? Porque você dá fruto. Você entendeu porque você não pode parar? Porque se você parar, tua casa para. Você entendeu porque você tem que continuar? Porque se você não continuar, teu filho vai parar, teu esposo vai parar, tua esposa vai parar, tua família vai parar. E agora sabe o que Herodes vai fazer? Herodes vai mandar prender alguns da igreja. E agora ele acha graça nisso, e os judeus também acham graça. E a Bíblia diz que agora ele vai matar Tiago. E quando ele mata Tiago, escute isso, ele mata Tiago a fio da espada. E a Bíblia diz que isso agradaram aos judeus. Ou seja, os irmãos ficaram felizes com aquilo que Herodes tinha feito em Tiago. Mas quanto a Pedro, ele disse: esse aí nós vamos humilhar. Esse daí você guarda ele uns dias lá na prisão, porque eu preciso saber exatamente qual é o dia depois da Páscoa. E logo depois da Páscoa a gente vai apresentar ele e nós vamos matá-lo. Então Pedro agora é guardado na prisão, conforme nós lemos. Sabe por que o texto diz que Pedro era guardado? Pela quantidade de guardas que Herodes disponibilizou para segurar a Pedro. Porque Herodes sabia quem era Pedro, ele tinha medo de Pedro, ele sabia que Pedro havia andado com Jesus e que Pedro era íntimo de Jesus. Então ele está dizendo: esse aí você guarda diferente, põe guarda, põe tranca, põe cadeia sobre as pernas, sobre os braços dele, segura ele aí. Agora Pedro está preso, os dias vão passando e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Uma observação nesse texto: a igreja não orou por Tiago, orou. A igreja não clamou por Tiago, clamou. E por que Deus deixou morrer Tiago? Porque Pedro era melhor que Tiago? Não. Porque a oração da igreja por Tiago foi mais fraca? Não. Porque o propósito de Deus na vida de Pedro era maior. E eu vim pregar em 5 minutos para você agora. O propósito de Deus na tua vida é maior. O propósito de Deus na tua vida é maior. O propósito de Deus na vida da tua família é maior. O propósito de Deus no teu ministério é maior. É por isso que você não parou. É por isso que o Covid não te matou. É por isso que você não estacionou. É por isso que, aleluia, as pancadas vieram e você não parou. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que você faz participação de uma festividade chamada Ebenezer. É porque até aqui o Senhor te ajudou. Sabe por que o Senhor está te sustentando? Por causa de um propósito que Ele tem com a tua vida. Sabe por que Ele está te sustentando? Porque o propósito que Ele tem com você é maior. E é maior não porque você é melhor, mas é porque Deus vai ensinar, vai iniciar uma trajetória grande através da tua vida. A Bíblia diz que a igreja orava por Pedro, mas também orou por Tiago, e eu creio nisso. Mas a Bíblia diz que faltando um dia, lembra disso, irmão, faltando exatamente um dia para apresentar Pedro, a Bíblia diz agora que o anjo do Senhor entra dentro da prisão. Eu quero falar um pouquinho de Deus das extremidades. Deus deixa faltar um dia, ou seja, algumas horas para Pedro ser apresentado, e Deus vai chegar. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai chegar, Deus vai chegar. Parece que não, mas Ele vai chegar. Parece que não vai acontecer nada, mas Ele vai chegar. A Bíblia diz que é um resplendor dentro da prisão, e agora o anjo toca em Pedro, e o anjo tocando em Pedro diz: levanta-te depressa, ata as tuas sandálias, cinge os teu lombo, coloca a tua capa e segue-me. Perceba que o anjo vai livrar Pedro de uma situação com uma direção. Deus não tira ninguém de uma situação sem antes dar uma direção. A direção: segue-me. Então Pedro agora vai seguir, passa pela primeira linha dos guardas, passa pela segunda, passa pela terceira, vai chegar diante da porta maior, e essa porta dava acesso para a rua. Não precisou empurrar, não precisou bater, não precisou espancar, não precisou chutar, porque a Bíblia vai dizer que a porta abre-se por si só. Deixa eu liberar essa palavra para você. A porta mais difícil que falta para se abrir na tua vida, ela está abrindo hoje, sem você fazer força. A porta mais difícil para se abrir na tua vida, ela vai se abrir
sozinha hoje. Não precisa gritar, não precisa soar trombeta, não precisa dar aleluia, soco na porta. Ela vai se abrir sozinha e você vai passar por ela e o nome do Eterno vai ser glorificado. A Bíblia diz que a porta abre sozinha e depois que a porta abriu sozinha, irmãos, a Bíblia diz que o anjo agora anda mais um pouquinho com ele, e o anjo andando com ele mais um pouquinho, a Bíblia diz que o anjo se apartou dele. Quando o anjo se apartou dele, ele fica sozinho e dali para frente ele vai caminhar sozinho até a casa de Maria. Dali para frente ele vai ficar sozinho até a casa de Maria. Tem momento que Deus vai se ausentar um pouco na tua vida para ver se você já aprendeu a andar sozinho. Tem momento que o amigo não vai estar do teu lado, tem momento que o parente não vai estar do teu lado, tem momento que você vai orar, o céu vai estar em silêncio, tem momento que você vai pedir sinal para Deus, Deus não vai te dar sinal. É o momento de você saber para onde é que você tem que ir, porque tem crente que quando fica um momento sozinho ele se perde, quando ele fica um momento sozinho ele desvia, quando ele fica um momento sozinho ele perde o controle de tudo, entra em desespero, entra em depressão. Mas olha o que Pedro agora vai fazer, ele vai bater lá na porta de Maria. Sabe por que ele vai na porta de Maria? Porque ele tinha uma direção, ele sabia que era para lá que ele tinha que ir. Quando você se sentir sozinho, você sabe o caminho da igreja. Quando você se sentir sozinho, você sabe, aleluia, o caminho da casa do Senhor. Agora ele vai bater na porta da casa de Maria, e quando ele bate na porta da casa de Maria, a menina Rod vem abrir a porta, olha e diz: é Pedro. Alguém de lá de dentro grita: não é ele não, é o anjo. E ele continua batendo, e eu finalizo essa mensagem para você entender. Tem porta mais difícil que Deus abre para a tua vida, mas tem porta que você também precisa bater para ela se abrir. Tem porta que é mais difícil, Deus abre para você, mas tem porta que é mais fácil, você precisa bater. Nessa noite o Senhor está dizendo, Ele vai preservar a tua vida, a tua casa, a tua família. Sabe por quê? Porque o propósito dele é maior que a tua vida. É maior. Sabe por que Pedro sai da prisão? Porque o propósito que Deus tinha com ele era uma igreja. O propósito era maior. Eu quero liberar essa palavra sobre a igreja. O propósito de Deus com você é maior. Talvez você não esteja entendendo, mas é porque o propósito é maior. Talvez você esteja dizendo: Senhor, está doendo muito, mas é porque o propósito é maior. Que você nessa noite possa entender que Deus tem um propósito gigantesco com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, e Ele não abre mão desse propósito. É por isso que Ele preservou a tua vida até aqui, é por isso que Ele te sustentou até aqui, é por isso que Ele te manteve até aqui. É porque a partir de hoje abre-se uma cortina e inicia-se um novo tempo de um grande propósito de Deus na tua vida. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Então pode receber, porque o propósito de Deus para com você é maior. Se você crê, glorifica, exalte. Se você puder, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o propósito dele é maior que a tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você recebeu essa palavra em nome de Jesus? Receba, porque Deus tem um propósito e Ele não abre mão. Ele não abre mão da sua casa, Ele não abre mão da sua família, Ele não abre mão do seu casamento, Ele não abre mão da sua história. Ele tem um propósito e Ele é maior na tua vida. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Coisa acontecer na sua vida. Ainda tem algo Deus fazer através da sua vida. Você será instrumento de Deus para abençoar alguém, pode ter certeza disso. Se coloque sobre os pés nesse momento, juntamente com o grupo de louvor. Nós vamos cantar um hino que já foi entoado aqui, mas como nós estamos declarando o Ebenezer, nada melhor do que tributarmos a Deus a glória dele por estarmos aqui, a glória dele por estarmos de pé, a glória dele por estarmos vivos, a glória dele que, por mais difícil que tenha sido este ano,
Por mais difícil que tenha sido desde março do ano passado, nós estamos aqui. Vamos tributar mais uma vez o louvor ao nosso Deus. Vocês aqui, alegria, nos dê a honra de cantar junto com o nosso grupo. Pode ir comigo.